Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. Então, neste momento, nós vamos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em nome do Pai. E cerrando os nossos olhos a esse convite, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, que veio nos dar o exemplo de nós voltarmos a este Pai amoroso que criou a todos nós. Agradecemos o dia de hoje ao nosso trabalho e ao alimento, a esta casa que nos acolhe e este ambiente preparado para receber a cada um de nós. E por tudo isso, Pai, te agradecemos e que assim seja. Então, meus queridos, todo esse mês nós trabalhamos na Casa Espírita o Colégio Apostolar, que foi Jesus convidando os seus 12 apóstolos. E eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de assistir a mais de uma exposição, ou pessoalmente, ou pela internet, percebeu um pouco da história e do comportamento desses 12 irmãos nossos. A convite do Mestre, que foi a primeira, então, escola apostolar. E eu tenho certeza absoluta que cada comportamento ou adjetivo de um deles ou de mais de um dos apóstolos nos toca de uma forma diferente, porque nós vamos nos identificar através deles hoje com o comportamento que eles tiveram e o pensamento, o sentimento e o comportamento que cada um de nós temos. Então nós vamos começar por André, que foi o primeiro a ser chamado por Jesus. E nós podemos colocar que talvez nós mesmos, no nosso lar, no nosso seio doméstico, nós somos os primeiros a ser convidados a seguir a Jesus. E nós estamos aqui e aceitamos esse convite. Então, cabe a nós fazer com que esse convite seja válido e que nós possamos também ser esse mensageiro do Evangelho. Bartolomeu, alguém que serviu à lei e aos profetas, ele já conhecia a lei e os profetas, mesmo antes desse convite de Jesus. Nós já também líamos o Evangelho, muitas vezes, mas através da doutrina espírita, nós tivemos uma amplitude muito melhor de interpretação e compreensão do Evangelho. Filipe é discreto, quase não teve nada sobre ele que falasse nos demais evangelhos. Assim como muitos de nós, através do nosso exemplo silencioso e de renúncia, nós também somos um pouco de Filipe. João, o evangelista, que escreveu o quarto evangelho e que colocou ali o lado espiritual desta obra, da obra do Cristo. E quem de nós já conseguiu compreender um pouco melhor esse conceito espiritual? Que somos um espírito numa experiência de carne e que isso faz toda a diferença. Judas, aqueles que muitas vezes nós olhamos com uma cara meio atravessada, mas que na verdade talvez seja aquele que mais nos identifique pela grande materialidade que ele possuía, o grande apego à matéria. E quem nunca que está aqui no mundo de provas e expiações ainda não tem esse apego com a materialidade, um desafio nosso de cada um de vencermos esses obstáculos. Judas Tadeu, também chamado irmão do Senhor. Interessante, né? Cada um de nós já se considera irmão de Cristo? Nós nos colocamos como irmãos, sendo ele o irmão mais velho, que veio primeiro, que dá o exemplo? Como é que é a nossa postura em relação a Cristo? Mateus, o Levi, que era publicano, cobrador de impostos, era mal visto pelos irmãos de raça. Quando somos cumpridores do dever, muitas vezes, através do conhecimento que nós já adquirimos e nós sabemos que
fé, fidelidade à lei divina, e nós já compreendemos isso, nós somos aqueles irmãos que querem tudo certo, que querem fazer a coisa certa. E muitas vezes nós somos taxados, muitas vezes por bobos, porque nós queremos fazer então o que é certo. Pedro, ou Simão Pedro, muito lembrado pelo episódio anunciado por Jesus de que ele negaria ele 3 vezes. Quem nunca de nós já não fez isso mais do que uma vez? Tiago Maior, irmão de João, era íntimo de Jesus. Juntamente com Pedro, formaram o núcleo mais estreito entre 3 dos 12 apóstolos. Sempre encontramos quem comunguem com nossas ideias e atitudes. Isso é tão bom, termos amigos, termos irmãos, familiares que comunguem com o nosso conhecimento, com o nosso exemplo, e que quando a gente se encontra é uma alegria, é uma confraternização de almas que se gostam e que têm uma trajetória e que têm um percurso e que têm um propósito de atingir a evolução como irmãos, como irmãos. Tiago Menor, irmão de Levi, poucas são as notícias também dele no Evangelho. Isso não denota que não tenha realizado um bom trabalho, mas também fez o silêncio através do exemplo. E veja que o quanto isso é importante nós fazermos isso, tanto que Jesus falou que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita fez. Simão Zelote pertencia à seita dos zeladores, dos zelosos, seita ultranacionalista e não religiosa. Somos também duros muitas vezes no nosso pensar, somos radicais e achamos que o nosso pensamento, a nossa ideia, ela deve ser aplicada para todo mundo. E nós nos esquecemos que nós estamos num determinado nível e o nosso irmão que está ao nosso lado muitas vezes não está. E nós nos endurecemos. Então é importante que nós tenhamos a percepção de sermos flexíveis e compreendermos o irmão que ainda não tem o mesmo nível de compreensão que nós. Tomé, ou Dídimo, ficou famoso por duvidar da ressuscitação de Jesus. Só vendo ele acreditaria. E quantos de nós, muitas vezes, é preciso ter uma prova para acreditar? Muitas vezes, é tão fácil, quando está tudo bem, a gente ter a fé, saber que Deus é nosso Pai, que Jesus é nosso irmão. Mas quando as adversidades chegam, muitas vezes nós esquecemos disso. Mas nós temos que ter a certeza de que tudo passa. Nem sempre tudo é ruim, nem sempre tudo vai ser bom. Mas aos olhos de Deus, para seus filhos, que somos todos nós, tudo é bom. Porque tudo é uma lição em prol do nosso crescimento. Particular, individual, para cada um. Muitas vezes individual, em comunidade, em coletivo. Que nós possamos aprender com as vicissitudes que nos se apresentam todos os dias para nós. E agora, então, nós podemos falar da lição da vigilância que Jesus fez, então, para esse colégio apostolar, em momentos um pouco antes dele saber que seria crucificado. Na verdade, ele sempre soube, mas ele contou isso para os seus apóstolos. E todos nós sabemos como tudo aconteceu. Mas foi nesse encontro, então, que Jesus, olhando para seus apóstolos, ele disse que ele queria saber naquele instante, ele pediu para os apóstolos o que eles diziam dele, né, nas pregações. Então, muitos diziam que ele era Elias, que era João Batista ressuscitado, que era Jeremias. Isso foi as informações que os apóstolos disseram para ele. Mas ele perguntou para os mesmos apóstolos, e vós,
quem dizem que sou eu? E Pedro então respondeu: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: Bem-aventurado és tu, porque foi meu Pai quem te revelou através de ti. Aqui, quando somos fiéis à lei que está na consciência, esse Deus também se revela para nós. Quando nós escutamos, quando nós, no nosso coração, na nossa consciência, através das nossas escolhas, nos diz que é o certo a fazer, é Deus falando para nós. Nós também somos esse instrumento, assim como Pedro foi naquele momento instrumento de Deus para falar para aqueles apóstolos que Jesus era o Cristo. E Jesus prossegue e discorre sobre os acontecimentos do martírio. E os apóstolos ficam chocados, então, com o relato que ele fala, do que tudo que iria acontecer com ele. E aí Pedro, ele questiona: Mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo de bondade? O sofrimento será, então, o prêmio às nossas obras de amor e sacrifício? E Jesus, ele responde: Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão a que corresponde aos sábios desígnios daquele que me enviou. Então Jesus fazia a vontade do Pai. E a pergunta é: quantos de nós faz essa vontade desse Pai? Ou nós apenas atendemos aos nossos desejos momentâneos? Que eles aparecem para nós todos os dias e nós não usamos justamente o filtro do Evangelho, o filtro da nossa consciência dessa lei que está em nós. E Pedro continua questionando Jesus: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. E aqui cabe, dos últimos acontecimentos que estão abalando o nosso planeta, quantos de nós já não se questionou: onde está Deus que permite certas coisas acontecerem? Será que nós não fizemos essa mesma pergunta? E Jesus responde: Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me com os adversários do Evangelho? E ele continua: Pedro, ainda não compreendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, o céu da consciência, porque o céu ele pode estar aqui na terra, a partir do momento que o nosso pensamento ele é elevado. Mas ele pode também ser do inferno a partir do momento que nós somos aquela pessoa amarga que só reclama, que só vê sombra e sofrimento, mas que não percebe que o Deus que ama todos nós e que é o nosso melhor, ele está trabalhando para que nós, através dos acontecimentos, voltemos a ter ele. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Então vejam que depende de cada um de nós para que nós possamos ter o bom ânimo, mesmo diante das adversidades. Porque esse Deus, esse Pai que é bom, nos ama. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes queridos mais amados na terra.
os quais, embora ocupassem nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Então, que nós possamos compreender a lição da vigilância através da prece, através de uma leitura do Evangelho quando nós estamos passando por dificuldades e compreender que esse Deus que é Pai está sempre ao nosso lado e não abandona nenhum de seus filhos. E Ele mandou o seu filho mais velho para que ele cuidasse do seu rebanho e nenhuma ovelha se perdesse. Mas compete a nós fazermos a nossa parte de sermos vigilantes. Eu agradeço a atenção e convido para nós fazermos a nossa prece e assim, ao mesmo tempo, recebermos o nosso passe. Te agradecendo, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que todos nós que viemos aqui nesta casa do caminho possamos recolher essas palavras e levarmos para nós, para que nós possamos, através do conhecimento, do esclarecimento, ampliarmos a nossa consciência, percebermos onde nós precisamos melhorar, para que assim nós possamos nos libertar da ignorância que ainda nos aprisiona a tantos desvios, a tantas quimeras que não nos levam a lugar nenhum. Que nós possamos nos libertar das paixões que nos aprisionam aqui e que nós possamos compreender que o caminho de cada um de nós é voltar a Ti, Pai. Obrigado, mestre amigo, mentores desta casa e deste trabalho. Que nós possamos voltar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. E que cada um que se aproxime a nós sinta a Tua presença carinhosa e amorosa. Que nós possamos ser o instrumento desse Pai, que leva a palavra do amor, do consolo, do carinho. O gesto muitas vezes anônimo, mas que faz toda a diferença aonde nós estamos. E assim te agradecemos, hoje e sempre, e que assim seja.